E de fato não existem pessoas perfeitas, né? O cristianismo traz essa noção, né, de que você não é perfeito e por isso precisa de alguém perfeito. Então a igreja não é um lugar de pessoas que não erram, pelo contrário, você está olhando para uma pessoa que erra, mas como C.S. Lewis diz, ele diz, olha, o cristianismo diz respeito a uma pessoa que ela consegue se arrepender e sempre se levantar. Ponto, né? É sobre isso. É isso aí. Uma transformação Mas de você verdade. acha que Mamãe Falei se levanta com essa barbaridade? Não, o que você acha que ele deveria fazer para se levantar, se isso for possível? Para ser perdoado. Olha, eu acho que a primeira coisa que ele deveria fazer, de fato, era se perdoar de maneira genuína. Não adianta você se perguntar e colocar pedir perdão e depois colocar um mas na frente. Isso não adianta. A maneira como ele retratou aquilo dali, todo mundo, desde o extrema direita, desde até o extremo esquerda, juntou todo mundo, na verdade. Foi unânime. Ou seja, a única coisa que ele deveria falar, olha, realmente errei. E as consequências vão vir e irei acatar na medida do possível, de maneira proporcional àquilo, né? Eu sou contrário a pessoa perder a paz dela, no sentido de, sei lá, fazer um protesto na casa dela, de xingar, de fazer fake news com o nome dele, mas há uma lei ainda que rege ainda o Brasil, por mais que o STF quase não faz isso, mas há uma lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe. Então, por exemplo, da mesma forma, né, como eles fizeram comigo, eu não irei fazer com eles, né, de falar que é fake news, que ele viajou com dinheiro público, de que parará por não, eu simplesmente peguei e falei exatamente aquilo que ele disse. Ele falou, olha, é porque elas são fáceis, porque elas são pobres. Porque o cara olhou uma fila de refugiados, ao invés de estar numa guerra, e ele perceber ali que ali deveria fazer a caridade, olhar para ter uma visão de alma. Não, ele teve uma visão carnal, olhou e simplesmente falou, vou tirar um proveito da fragilidade dessas pessoas que estão aqui. Então, como eu disse, né, anteriormente, repito, nem a guerra fez um menino virar homem, sabe? Você tá num momento de guerra. Não venha me comparar a fala dele com uma fala de bar, com uma fala de uma pessoa no grupo WhatsApp qualquer. Eu sei que o homem fala besteira, como também mulher fala besteira. Só que a grande diferença é que o cara estava num ambiente de guerra, de caos. Onde é um ambiente que ele deveria, assim... Se a guerra não conseguiu, Emílio, quebrar um coração seu de pedra para você realmente te trazer uma realidade mais profunda, o que mais vai acontecer? Então, assim, pra mim, respondendo essa pergunta, Sam, eu deveria realmente se arrepender de forma genuína, não ficar colocando um contexto, ficar dizendo que a viagem lá, né, do Renan foi há 12 anos, sendo que até pouco tempo era a viagem que ele fazia todo ano. Ou seja, isso vai gerando uma certa inconsistência e eu não sinto que é um arrependimento de fato. Né? Eu acho que é assim. Tem coisa errada que é errada. Tem coisa que você fala, não sei. Tem coisa, por exemplo, comum. Que é senso comum. A guerra. Sim. O Putin, Ninguém ele tá tira errado. o chapéu pra guerra. Fala, parabéns. Tá errado e não adianta você querer defender, Justificar. porque Não tem manobra, não tem argumento. O cara justifica, fala, não, porque ali e tal, e não sei o quê, porque é inocente, civil que tá morrendo, o cara tá bombardeando família, criança, vai tudo naquilo lá por uma ideologia dele, por um interesse dele. Guerra tem interesse também. Sim, mas o que o cara tá fazendo é injusto pelo tamanho do exército dele, pela potência que ele é com um país mais pobre. E é a mesma coisa do Mamãe Falei. De chegar lá de uma situação dessa e falar esse monte de barbaridade. Ele pode até pensar. Ele pode até pensar isso. Mas falar e publicar, ele tá errado. Ele não tem justificativa. A única justificativa, eu acho, me desculpe meus eleitores, tenho 500 mil pessoas que acreditam em mim, fiz uma besteira, tô me retirando da vida pública e vou pensar na minha vida. Eu acho que o cara não tem pra onde ir, eu acho. Eu sei, mas não tem o que fazer. Mas o que se ele faz isso, porque tá errado. Ele não justificou. Não tem justificativa às barbaridades. A grande questão, mas Emílio, o X9 também não tem perdão. O X9 também não é perdoado. Tem que vir à tona. A grande questão, X9, Emílio, é que ele foi lá pra sinalizar a virtude e voltou sinalizando aquilo que ele é de fato. Esses caras ficam todos os dias arrotando, né, aí pedindo liturgia de cargo pra tal fulano, pra tal fulano. O Daniel colocou aqui, eu não sei quantas manchetes saíram minhas dizendo que eu estava usando dinheiro público. Recentemente o Arthur Duval reafirmou que eu estava usando dinheiro público para ir para Dubai. O presidente da República é uma autoridade, é o maior cargo de poder executivo que tem no nosso país, me convidou para ir até lá. É um aprendizado, mesmo se eu fosse para turistar. Mesmo se eu fosse para ficar fazendo qualquer outra coisa. E aí simplesmente divulgaram como se eu tivesse ido no avião do presidente, como se eu tivesse usado dinheiro público. Ainda que depois a própria presidente da Câmara disse que eu nunca utilizei, nem mesmo para vir aqui, para que nem outro lugar. Nunca bancou nem viagem minha, nem de nenhum outro vereador. E eles continuam afirmando isso.